Salmo de número 13. Até quando, ó Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristezas no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina-me os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a fracassar. Eu, porém, confio no teu constante amor, na tua salvação, meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Shalom, shalom, oração dos Salmos aqui. Na ocasião estaremos falando sobre o Salmo de número 13. A oração dos Salmos é o intuito de trazer as profecias que há nos Salmos, pois os Salmos são conhecidos como livros poéticos, porém, eles também contêm muitas profecias futuras, passadas, que já aconteceram, e também atuais para a sua vida. Continue conosco. Curte, comenta, compartilha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. O Salmo de número 13, também um salmo atribuído a Davi, é um salmo que começa com algumas indagações. O salmista aqui ele está fazendo questionamentos ao Senhor. O salmista começa fazendo indagações ao Senhor, talvez por estar passando por alguma dificuldade, talvez por estar passando por algum momento difícil onde ele não conseguia ver saída. Ele começa dizendo: até quando, Senhor, tu esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Nós sabemos que ao longo da Bíblia Sagrada, o Senhor jamais se manifestou a ninguém. Ninguém conseguiu ver o rosto, a face do Senhor e sobreviveu, assim como ele disse a Moisés. Porém, a expressão esconder de mim o seu rosto, que o salmista aqui usa, ele está dizendo sobre o Senhor estar atento às suas causas. Ele está provavelmente em um momento de dificuldade, nós não sabemos. Talvez Davi escreveu este salmo durante o tempo que fugira do seu filho Absalão ou do seu rei Saul. Nós não sabemos. O fato é que o salmista está em um momento de grande dificuldade e ele faz questionamentos ao Senhor. Ele diz: até quando o Senhor vai esconder de mim o seu rosto? Até quando o Senhor não vai observar as minhas causas, observar aquilo que está acontecendo comigo? Em outras palavras, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? É normal nós fazermos estes questionamentos ao Senhor quando nós passamos por momentos de dificuldade. Isso acontece comigo, acontece com você, porque nós queremos a nossa resolução imediata. E muitas das vezes os problemas que vêm sobre a nossa vida, eles já são para nos amadurecer e nos levar para o próximo nível. E observe no versículo 2, o salmista vai dizer: até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Perceba a mensagem melancólica do salmista. Ele se coloca na posição de vítima e começa a questionar o Senhor, e ele destaca: olha, os meus inimigos, meu inimigo está sobressaindo sobre mim, ele está ganhando. E quantas vezes nós não fazemos este questionamento, dizendo: olha, eu sirvo ao Senhor e o meu inimigo não.
e ele está ganhando. Em outras palavras, o salmista estava querendo dizer aqui: olha, eu estou do lado do Senhor. Se eu estou perdendo, o Senhor também está. E continua o questionamento do salmista: atenta para mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. E aqui no versículo 3, ele traz algo muito interessante, que eu acredito que é o que vai mudar a sua própria visão no final do Salmo de número 13. Ele diz: ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Essa palavra que o salmista traz nos lembra muito um avivalista do século XVI, Jonathan Edwards, que ele tinha a seguinte frase: grava, Senhor, eternidade nos meus olhos. Porque o que isso quer dizer? Quer dizer que, por mais que nós estejamos felizes ou em dificuldades nesta terra, Senhor, faz-me lembrar que existe uma eternidade, que é para lá que eu estou saindo. O salmista usa aqui outras palavras, mas basicamente ele está dizendo que eu não durma o sono da morte. Nós sabemos que o nosso corpo físico um dia vai morrer, mas a maioria das vezes que a palavra menciona morte, ela está falando de uma morte eterna, de uma eternidade sem o Senhor, uma eternidade sem Deus. E o salmista vai continuar no versículo de número 4: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a fracassar. Nós sabemos que ao longo da nossa vida, todos os projetos que nós tentarmos, em algum momento nós iremos fracassar. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor para que nós continuarmos tentando, mesmo em meio a dificuldades. Quando nós olhamos para a própria história de Davi, ela não começa no auge, ela não começa com Davi no topo, ela começa com Davi sendo rejeitado e passando por muitas dificuldades, sendo rejeitado pela sua família, sendo tratado apenas como um serviçal, mas mesmo assim ele nunca desistiu, ele continuou a sua trajetória, ele firmou-se no Senhor, de tal forma que o Senhor achou nele um coração segundo o seu próprio coração, ou seja, segundo o seu próprio propósito, mesmo em meios aos montouros, né, que é uma palavra que ele vai usar em alguns salmos, ele estava sendo observado pelo Senhor e não desistira, até vir sobre ele a unção de rei. Porém, isso não foi o ápice da sua vida. Ele continuou em meio às dificuldades, ele recebeu a unção de rei e continuou fazendo o mesmo que fazia antes. Observe que não veio junto com a unção a sua promoção, houve um processo. Talvez por este processo é que Davi escrevera os 2 últimos versículos, dizendo no versículo 5: eu, porém, confio no teu constante amor, na tua salvação meu coração se alegra. Ou seja, nós temos aqui um salmista que começou fazendo indagações ao Senhor, começou questionando, mas chegou em um dado momento, talvez ele se lembrara de que o Senhor já havia feito na sua vida até ali, de quantas vezes o amor do Senhor o tivesse livrado de dificuldades. Como eu disse, nós não sabemos em que período Davi escreveu estes salmos, mas o que sabemos é que ele foi um homem que Deus trabalhou ao seu favor constantemente. Então ele se lembra e diz: eu, porém, confio no teu constante amor. E eu já deixo aqui para você uma palavra. Quantas vezes você pode se lembrar daquilo que o Senhor fez ao teu favor? Quantas vezes você pode dizer: eu fui livrado, eu fui abençoado, não porque mereci, mas pelo amor do Senhor. Então, querido, se você está fazendo questionamentos, talvez por um momento de dificuldade, faça como Davi, lembre-se
daquilo que o Senhor já fez por você. E então conclua, assim como Davi concluiu no versículo de número 6, dizendo: cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Ou seja, louvarei ao Senhor. Louvar ao Senhor não quer dizer apenas expressar uma música, mas está dizendo exaltar o nome dele, mostrar o quanto ele é magnífico, mesmo talvez em meio a dificuldades, porque lembre-se, assim como Davi, nós entramos em processos na qual o Senhor usa certas dificuldades para abençoar as nossas vidas e nos levar para o próximo nível. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida destas pessoas. Deus, em nome de Jesus, Senhor, se em algum momento essa pessoa se viu em meio a dificuldades, se em algum momento essa pessoa, ó Deus, se vê fazendo indagações ao Senhor por certas coisas que acontecem em sua vida, Pai, faça com que ela lembre-se da onde o Senhor a tirou. Faça com que ela lembre-se das bens que o Senhor já trouxe até ela. Faça com que ela lembre-se que o Senhor está acima de todas as coisas, para que o coração desta pessoa, Senhor, possa se alegrar no Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Continue conosco, curte, comente, compartilhe e acompanhe conosco a oração dos Salmos.